Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 41, que diz: Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros e as paredes laterais tinham 2 metros e meio, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. E na parte frontal da nave, então ele me disse: Este é o Santo dos Santos. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 31 andar, 30 em cada andar. E havia reentrâncias nas partes do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo a reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo, eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2 metros e meio. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e outras câmaras tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2 metros e meio ao redor. O edifício que estava numa área separada, do lado oeste, tinha largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2 metros e meio de espessura ao redor e o seu comprimento era de 45 metros. Então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. A área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e a área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício que estava a área separada e por detrás do templo, suas galerias em cada lado, seus 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos três, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, e isso desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto humano olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até em cima, na entrada, havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira tinha 1 metro e meio de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: Esta é a mesa que está diante do Senhor. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus de detalhes, um Deus que se importa com detalhes e que em visão mostra tudo isso para Ezequiel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Iniciamos mais uma semana de atividades profissionais, de correria, de agitação, mas o fazemos na tua santa e gloriosa presença, porque entendemos que o melhor de nós, o melhor do nosso dia tem que ser dedicado ao Senhor. E que nós queremos buscar o Senhor logo pela manhã, para termos vários encontros contigo ao longo de todo o dia. Que o Senhor vá diante de nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dê um dia de vitória, um dia abençoado na tua presença. Que em todo tempo possamos estar ligados com o Senhor em oração e ouvindo a tua voz e sendo dirigidos pelo Senhor em cada passo, em cada decisão que temos que tomar. Que a tua boa mão de poder seja sobre cada um de nós. Que assim como o Senhor conduziu o povo pelo deserto, o Senhor conduza as nossas vidas no dia de hoje. Clamamos ao Senhor que nos ajude a desenvolver uma vida de devoção diária, de oração, de jejum, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra. Que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, que o busquemos de todo o coração. Como diz a tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Que esse seja o desejo mais profundo da nossa alma. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração. Molde todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todos os nossos desejos. Que possamos ter uma mente pura, uma mente santa, tenhamos a mente de Cristo, uma mente lavada, regenerada no sangue do Cordeiro, inundada pela tua palavra. Que a tua palavra tenha um local de primazia nas nossas vidas. Que possamos diariamente buscar o Senhor, buscar o teu reino, buscando conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, fazendo isso através da tua palavra, de uma vida de oração e de devoção ao Senhor. Clamamos mais uma vez pela nossa casa, para que seja um local de paz, de refúgio, de culto e de adoração, e que nós possamos viver uma vida que anuncie o poder do Evangelho transformador que nos transformou, que modificou as nossas vidas e que assim os nossos entes queridos possam ser impactados pelo poder do Evangelho, serem alcançados pelo Senhor. Clamamos pelos enfermos, para que o Senhor restaure a saúde, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo acima de tudo salvação. Conforta aqueles que estão em luto, aqueles que estão com o coração partido e abatido neste dia. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos e perturbados. Pessoas que têm enfrentado os mais diversos transtornos e feridas na alma. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa curar as feridas da alma, restaurar o equilíbrio emocional de cada um e, acima de tudo, se revelar como Senhor e Salvador. Que cada uma dessas vidas possa encontrar no Senhor a paz, o conforto e o consolo que só o Senhor pode dar. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, revigora a tua igreja, sustenta a tua igreja, tira toda a impureza do seio da tua igreja, tira toda a mentira, toda a soberba, todo orgulho, toda a vaidade, toda esse sentimento carnal de orgulho, de vaidade, especialmente no seio da liderança. Que haja humildade, mansidão, que toda altivez seja lançada por terra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua igreja com a simplicidade poderosa do Evangelho, que a tua igreja cresça e prospere para a honra e glória do teu nome. Dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, sustenta a tua igreja. Vá acrescentando dia a dia os que hão de ser salvos. Dá sabedoria e discernimento para a liderança da tua igreja. Fortalece a tua igreja. Clamamos de uma maneira especial pelos projetos de plantação de igreja. Que o Senhor dê uma porção extra de unção, de entendimento, de sabedoria, de discernimento, de estratégia para cada plantador, para que no seu contexto possa ouvir a voz do Senhor, ouvir as estratégias e usá-las na unção, no mover e no poder do Espírito Santo. Dá-nos também espírito de fidelidade para pregar todo o desígnio de Deus e tão somente a palavra do Senhor na unção do teu Espírito. É assim que nós oramos,
agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor permitir.